Olá, sou o professor Wagner e hoje nós de Ciências da Natureza vamos trabalhar com vocês os temas relacionados às competências socioemocionais e as habilidades específicas de cada disciplina da nossa área, com foco na recuperação. Para iniciar, é importante a leitura do comunicado externo COPED 155. Neste documento, no item 3, relacionado à recuperação e aprofundamento, ele discorre sobre as habilidades essenciais a serem trabalhadas até o final de 2020. Na descrição do vídeo, nós deixaremos disponível este link também para que vocês possam acessar essa planilha. Na planilha, há várias pastas relacionadas a cada disciplina. Assim que vocês acessarem a disciplina de ciências e os outros componentes da área, vocês vão ter acesso a todas as habilidades, desde o primeiro até o quarto bimestre, a serem trabalhadas até o final de 2020. Então, estamos em um processo de recuperação, né? Muitas escolas já retornaram no presencial e as que ainda não retornaram, a regra de recuperação também valerá. Então, é muito importante que vocês tenham conhecimento de quais são essas habilidades para cada disciplina, para que nós possamos fechar este ano de 2020 com a recuperação e, em paralelo, trabalhando também as habilidades do quarto bimestre que estão descritas nessa planilha. Para contextualizar, vamos iniciar com a seguinte questão: o que você entende por competência? Vale ressaltar que este termo foi amplamente discutido na Unesco em 1996, onde Delors define os 4 pilares para a educação integral da educação do século XXI. Leve em consideração que a escola deve disponibilizar ferramentas aos alunos para que eles possam aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a aprender. Estes conceitos, esses pilares, eles estão intimamente relacionados com a Base Nacional Comum Curricular e é definida pelas páginas 35 e 36 do Currículo Paulista como a mobilização de conhecimentos que estão relacionados a conceitos e procedimentos, intimamente relacionados com o desenvolvimento de habilidades, práticas, cognitivas e socioemocionais. Envolve também atitudes e valores para que os alunos possam resolver demandas complexas da vida cotidiana, para que possam desenvolver o seu pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. As 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular integram os aspectos cognitivos e socioemocionais, tais como cooperação, comunicação, criatividade, pensamento crítico, empatia e autoconhecimento. Já os pesquisadores do Instituto Ayrton Senna adotam o modelo científico em 5 macrocompetências, com evidências que validam o modelo com resultados alcançados ao longo da vida dos alunos, sendo essas macrocompetências autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. E dentro de cada macrocompetência existem aí distribuídas 17 competências socioemocionais. Para exemplificar, vou dividir as 5 macrocompetências, lembrando da importância da integralidade entre as competências socioemocionais e as habilidades cognitivas, que foram definidas pelo Centro de Mídias, tanto para a língua portuguesa e matemática, né, no material Aprender Sempre, que está ocorrendo, quanto também na disciplina de ciências, nas suas habilidades essenciais, que também foram definidas na recuperação para os eixos de matéria e energia e vida e ambiente, e o quarto bimestre, que também ocorrerá. A primeira competência socioemocional, ela está relacionada à responsabilidade, determinação, organização, foco e persistência. Tem relação com a competência geral 6, 7 e 10. Trabalho, projeto de vida, argumentação
e responsabilidade e cidadania. Estas competências gerais, elas precisam ser trabalhadas integradamente com as discussões que estão previstas naquela grade de habilidades que a gente comentou no início do vídeo e que nós vamos ver a seguir. A macrocompetência engajamento com os outros considera iniciativa social, assertividade e entusiasmo. Tem relação com as competências gerais 3, 4 e 5. Repertório cultural, comunicação e cultura digital. Estas três competências gerais podem ser trabalhadas em uma perspectiva de iniciativa social muito bem casada com essa habilidade que eu selecionei, uma das habilidades que estão lá disponíveis na planilha para a gente trabalhar ao longo do processo de recuperação. Relacionado ao primeiro bimestre do 6º ano, habilidade 4, associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico, tecnológico, reconhecendo os benefícios e avaliando os impactos socioambientais. Então, reconhecer os benefícios para a saúde do desenvolvimento desses medicamentos em um conceito ampliado de saúde, mas também avaliar quais são os impactos socioambientais do desenvolvimento desses medicamentos no nosso cotidiano. É interessante que quando vamos trabalhar a ideia de iniciativa social, a competência geral 3 da base, repertório cultural, ela articula os conhecimentos dos povos indígenas, né, qual era a sua cultura para o tratamento de doenças, não só dos povos indígenas, mas também das grandes civilizações, fazer essas relações entre o que os povos desenvolviam, as iniciativas sociais deles, os impactos socioambientais dessas plantações, que interferiam diretamente na saúde deles, também é um estudo muito interessante para ser realizado. No caso da competência geral 5, que é a cultura digital, os alunos podem produzir ferramentas digitais, né, como usar ferramentas digitais para poder socializar os trabalhos de pesquisa que eles desenvolveram. Então, o desenvolvimento de vídeos, de blogs e de sites são recursos interessantes neste momento. A macrocompetência, a amabilidade, está relacionada à empatia, respeito e confiança. Também tem relação com as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular 1, 4, 6, 7, 8, 9 e 10. São elas, então, conhecimento, comunicação, trabalho, projeto de vida, argumentação, autoconhecimento, autocuidado, empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. Estas competências socioemocionais podem se relacionar, por exemplo, com esse exemplo que eu também selecionei da planilha, só para exemplificar a movimentação. Essa habilidade essencial, ela está dentro do processo de recuperação, está relacionada ao 7º ano e é a habilidade 13, onde os alunos vão identificar e descrever os mecanismos naturais do efeito estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra. Uma vez que o homem interfere nesses processos naturais, ele acaba, através do consumismo ou através da destruição de florestas, dos seus ecossistemas, da vida que ali existe, ele também impacta diretamente na vida de outros seres humanos. Então, a partir do momento que ele compreende a importância dos hábitos de vida dele, ele também projeta, né, para o outro essas preocupações de preservação e de cuidado com a natureza. Esta macrocompetência, resiliência emocional, está muito relacionada com o trabalho no coletivo. Portanto, considera a tolerância ao estresse, tolerância à frustração e a autoconfiança. Nesse trabalho coletivo, pode estar relacionado também com as habilidades 8 e 10. Para esta macrocompetência, selecionei aleatoriamente uma das habilidades da planilha, relacionada agora ao 4º bimestre. A habilidade para o 8º ano, a habilidade número 15.
identificar as variáveis envolvidas na previsão do tempo, simular situações nas quais elas possam ser medidas a partir de análise de dados como temperatura, umidade e pressão. Então, o desenvolvimento dessa sequência na pesquisa, na análise dos dados que envolvam essas variáveis de temperatura, umidade e pressão, no coletivo, a gente pode observar bastante o trabalho como esses alunos vão desenvolver. O produto final pode ser, por exemplo, o desenvolvimento de um vídeo, um blog, um site, onde eles possam socializar as ideias que trabalharam em grupo. Para a última competência, macrocompetência, abertura ao novo, as competências socioemocionais envolvidas serão curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Estas competências estão relacionadas com as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10. De maneira semelhante às discussões que fizemos com as outras macrocompetências, eu selecionei aleatoriamente, também da planilha, peguei lá o 9º ano, por exemplo, e para que vocês possam compreender a movimentação. E aí, dentro do processo de recuperação, a gente trabalha aí o estado físico da matéria, trabalhando, né, os modelos com a constituição subatômica. Da mesma forma, dentro do processo de recuperação para o segundo e para o terceiro bimestre, discutindo as ideias de Mendel. E para o quarto bimestre, em paralelo à recuperação, tanto de ciências, levando em consideração aí a interdisciplinaridade com português e matemática, descrever as características do Sol, né, do nascimento, vida e morte, né, do Sol, as evoluções das estrelas e como que isso vai ocorrer ao longo do processo no nosso sistema, né, e quais os impactos para o nosso planeta. Para o quarto bimestre, então, o eixo temático aí que a gente vai usar é a Terra e o Universo. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Daremos então continuidade à nossa TPC. Abordaremos aquela planilha que o professor Wagner comentou e disponibilizou, que fala a respeito das habilidades essenciais, e também retomaremos as macrocompetências e as suas competências específicas. Abordaremos neste momento os componentes curriculares do ensino médio. Vamos observar como as competências socioemocionais elas se integram de forma intencional com a proposta do nosso currículo, trabalhando de uma forma articulada e não desvinculada. Nesse sentido, para nossa exemplificação, trabalhando as habilidades essenciais com essas competências socioemocionais, abordaremos o tema transformação química na natureza e no sistema produtivo. Esse tema ele é apresentado no quarto bimestre lá da primeira série do ensino médio. Observe nessa atividade 2, ele propõe o seguinte: a previsão das quantidades de reagentes e de produtos e energia liberada ou absorvida nas transformações químicas. A nossa habilidade essencial é a seguinte: prever a quantidade de reagentes e produtos envolvidos nas transformações químicas em termos de massas e quantidades de matéria, mol. Qual é o objeto de conhecimento? São as relações quantitativas envolvidas nas transformações químicas, a massa molar e a quantidade de matéria, o mol. Cálculo estequiométrico, massas, quantidades de matéria e energia nas transformações. De forma intencional e integrada ao tema que nós estamos abordando, trabalharemos com a macrocompetência abertura ao novo, que tem como competência socioemocional imaginação criativa, capacidade de gerar novas maneiras de pensar e agir por meio da experimentação, aprendendo com seus erros ou a partir de uma visão de algo que não se sabia. Observe que essa competência socioemocional aqui apresentada, ela tem relação com as competências gerais da BNCC,
1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10. Antes de mais nada, é fundamental o levantamento dos conhecimentos prévios dos nossos alunos. Qual é o conhecimento que ele tem sobre aquela habilidade específica que foi aqui apresentada? Qual o entendimento que o nosso aluno ele tem sobre essa competência socioemocional, imaginação criativa? Os objetivos dessas sequências de atividades apresentadas no caderno do aluno, no caderno do professor, são o estudo dos metais, as relações quantitativas envolvidas nas transformações químicas e os impactos socioambientais. Em específico, na atividade 2 que estamos abordando, ele tem foco nas relações quantitativas envolvidas nas transformações químicas. É fundamental e é importante neste momento estimularmos os nossos alunos a refletir sobre esse tema. Precisamos ajudar os nossos alunos nesse sentido. Neste momento também, podemos estimular os nossos alunos a pensarem, a trabalharem a sua imaginação criativa. Lembrando que imaginação criativa aqui traz um sentido de capacidade de gerar novas maneiras de pensar e agir por meio da experimentação, aprendendo com seus erros ou a partir de uma visão de algo que não se sabia. A primeira atividade proposta nessa sequência de atividades é realizar essa provocação, trazer ao aluno essa movimentação crítica, através de algumas perguntas. Como podemos prever as quantidades de reagentes e produtos em uma transformação química? Na produção de ferro, os valores calculados teóricos correspondem aos valores reais? Prática? Por quê? Como podemos determinar a quantidade de energia liberada, absorvida em uma transformação química? É possível classificá-la? Perceba que é de forma intencional. Nós apresentamos ao aluno, neste momento, o desenvolvimento da competência imaginação criativa, através de algumas outras reflexões. Como calcular as massas moleculares das substâncias? Como realizar cálculos envolvendo massa, massa molar, quantidade de matéria, energia e número de partículas? Essa movimentação, ela se faz necessária mesmo antes de apresentar e abordar os conceitos específicos da área. Este é o momento para que o nosso aluno possa praticar essa competência socioemocional. Perceba que essa movimentação ela ocorre de forma integrada à aula. E é nesse momento também em que faremos o levantamento das hipóteses. É fundamental o registro das atividades, das impressões que os alunos vão tendo desde o início, para depois eles tirarem as suas conclusões no final. É o momento de registrar essas impressões que eles vão tendo ao longo desse processo de imaginação criativa. Depois disso, partimos para os conceitos específicos da aula, as proporções estequiométricas, alguns conceitos que podem ser retomados, como a reação de combustão completa, que foi vista no segundo bimestre, o balanceamento de equações, que foi vista no terceiro bimestre. O importante é termos em mente que a criatividade ela é inerente às pessoas. Ninguém nasce criativo. A criatividade ela é uma competência que nós desenvolvemos ao longo do tempo. Imaginação criativa, então, podemos concluir que quanto mais estimulamos, mais desenvolvemos nossa imaginação criativa. Partindo para a finalização dessas sequências de atividades com essa intencionalidade, sugerimos que os alunos eles façam as comparações do levantamento prévio, retomem aquelas hipóteses iniciais, verifiquem ou reelaborem as suas ideias de acordo com os seus registros
e construam as suas considerações finais. Esse é o momento para promovermos a reflexão dos estudantes. Como foi desenvolver, praticar, exercitar a imaginação criativa ao longo dessas sequências de atividades? Você pode estimular perguntando sobre a competência socioemocional, imaginação criativa, foi importante para aprender o conteúdo proposto na aula? Por quê? Deem exemplos. Vocês têm mobilizado essa competência em outros momentos da sua vida? Quais? O que podem fazer para desenvolver essa competência ainda mais? Registre cada uma ação que pode ser desempenhada ao longo das próximas aulas. Professor, é importante para a nossa reflexão também observarmos alguns pontos. Quais foram as suas estratégias docentes de mediação que apoiaram os estudantes? A sua mediação permitiu que os estudantes utilizassem a imaginação criativa em diferentes momentos das aulas? Dando continuidade ao nosso estudo, trataremos agora do tema desequilíbrios químicos ambientais causados pela introdução de materiais na atmosfera, poluição das águas e perturbação na biosfera. Esse tema ele é abordado também no quarto bimestre, na terceira série do ensino médio. Nesse sentido, trabalharemos com a atividade 1, desequilíbrios ambientais causados pela introdução de materiais na atmosfera. As habilidades essenciais que abordaremos nesse estudo será o seguinte: interpretar e explicar os ciclos da água, do nitrogênio, do oxigênio e do gás carbônico, suas inter-relações e os impactos gerados por ações humanas. E reconhecer que a poluição atmosférica está relacionada com o tempo de permanência e com a solubilidade dos gases poluentes, assim como com as reações envolvendo esses gases. Nossa intenção, trabalhando de forma integrada com o que foi exposto, é abordarmos a macrocompetência e engajamento com os outros. Abordaremos aqui a competência socioemocional, iniciativa social, que é a capacidade de envolver-se ativamente com a vida e com as outras pessoas de forma positiva, isto é, ter empolgação e paixão pelas atividades diárias da vida. Essa competência socioemocional, ela tem relação com as competências gerais da BNCC 3, 4 e 5. Você poderá acessar essas competências gerais da BNCC na descrição desse vídeo. A mesma movimentação que foi apresentada para a primeira série do ensino médio, iremos propor aqui para a terceira série. Então, inicialmente, faremos um levantamento dos conhecimentos prévios dos nossos alunos. O que eles entendem das habilidades específicas que foram aqui apresentadas? As mesmas perguntas podem ser feitas com relação a essa competência socioemocional apresentada. O que eles entendem por iniciativa social? Os objetivos das sequências de atividades propostas, sugeridas para a terceira série são estudarmos os desequilíbrios ambientais causados pela introdução de materiais na atmosfera, a poluição das águas e as perturbações na biosfera. Faremos, então, uma relação com a competência socioemocional, iniciativa social. Partindo para o momento de sensibilização, onde a atividade 1 ela desenvolverá os desequilíbrios ambientais causados pela introdução de materiais na atmosfera, podemos refletir sobre alguns assuntos. O que é poluição? Quais os tipos de poluição que você conhece? Vocês conhecem quais são as substâncias poluentes?
Quais gases poluentes são liberados na atmosfera? Vocês conhecem as diversas regiões que compõem a atmosfera? O que são os ciclos biogeoquímicos? Qual o aspecto positivo e ou negativo da ação do ser humano em relação aos ciclos biogeoquímicos? Nesse sentido, também podemos instigar, trabalhar de forma integrada o conceito de iniciativa social, que, lembrando, é a capacidade de envolver-se ativamente com a vida e com as outras pessoas de forma positiva. Isso é, ter empolgação e paixão pelas atividades diárias e da vida. Nós podemos colocar a seguinte pergunta ao aluno: o que eu tenho a ver com isso? Será que eu colaboro com a poluição do ambiente onde eu vivo? Quais são as consequências das minhas atitudes para a poluição do meio ambiente? Será que as minhas ações elas influenciam de forma positiva as pessoas que estão ao meu redor, a minha família, os meus vizinhos? Quais são as minhas atitudes que influenciam as outras pessoas? Essa movimentação de sensibilização inicial, ela já está prevista no caderno do professor e no caderno do aluno. E daremos, então, continuidade com o acompanhamento agora e o desenvolvimento dessa competência socioemocional, fazendo através da pesquisa sobre os ciclos biogeoquímicos, quais os tipos de poluição que existem na região. É proposto também a leitura de textos, química atmosférica, a química sobre nossas cabeças e as camadas da atmosfera. E são propostas várias atividades onde o aluno ele irá registrar suas impressões iniciais e a construção, o desenvolvimento dessas atividades. Partindo para a finalização dessa sequência de atividades com essa intencionalidade, abordando essa competência socioemocional, o próprio caderno do aluno ele prevê a comparação do levantamento prévio do aluno, para que eles retomem aquelas hipóteses iniciais, para que eles verifiquem e reelaborem as suas ideias e, claro, a construção das considerações finais. Chegamos no momento para a reflexão dos nossos estudantes. Como foi desenvolver, praticar e exercitar a iniciativa social ao longo dessas sequências de atividades? E você pode estimular o aluno perguntando: a competência socioemocional, iniciativa social, foi importante para aprender o conteúdo proposto para a aula? Por quê? Deem exemplos. Vocês têm mobilizado essa competência em outros momentos da vida? Quais? O que podemos fazer para desenvolver essa competência ainda mais? Registrem, cada um, uma ação que pode ser desempenhada ao longo das próximas aulas. Professor, e quais foram as suas estratégias docentes de mediação que apoiaram os estudantes? A mediação permitiu que os estudantes utilizassem a iniciativa social em diferentes momentos das aulas? Para potencializar o nosso momento de estudos, sugerimos a seguinte atividade. De acordo com o tema metais e a sua utilização em pilhas e na galvanização, e a relação entre a energia elétrica e as estruturas das substâncias em transformações químicas, que é um tema abordado no quarto bimestre da segunda série do ensino médio, você irá elencar quais são as habilidades essenciais que são propostas para o desenvolvimento dessa atividade e, dentro das macrocompetências, qual competência socioemocional eu posso vincular, eu posso de forma intencional integrar a essa atividade. A sugestão aqui é que você desenvolva a mesma movimentação que foi proposta tanto para a primeira
quanto para a terceira série do ensino médio. Desde já agradeço a atenção, um forte abraço e um excelente dia de trabalho. Olá, professores! Meu nome é Amanda, sou a PCNP de Biologia e daremos seguimento à formação com o componente curricular de Biologia, relacionando com as competências socioemocionais. A linha de raciocínio, nós apresentaremos uma macrocompetência, em seguida, as suas competências socioemocionais, articulando com as competências da BNCC e, por fim, a habilidade essencial de Biologia, tendo como foco uma proposta de atividade. Lembrando, devido ao momento que estamos vivendo, vamos trazer essa proposta de atividade em cima do plano de recuperação e aprofundamento. Essa proposta de atividade ela será construída em 3 etapas. Então, a primeira etapa é a ativação inicial. É o momento de envolvimento com a temática e levantamento de conhecimento prévio dos alunos, elaboração de perguntas ou situações problematizadoras. A segunda etapa é o desenvolvimento, onde são aplicadas estratégias de desenvolvimento das aprendizagens almejadas, por meio de aulas dialogadas, com elaboração e análise de esquemas e socialização de atividades. E a terceira etapa é a finalização, onde ocorre a sistematização dos objetos de conhecimento, através de produção individual ou apresentação em grupo de algum material. Iniciaremos o estudo com a primeira série do ensino médio, onde foi escolhida a macrocompetência amabilidade. Para esta macrocompetência, nós temos as competências socioemocionais, empatia, respeito e confiança, que se referem à capacidade de conhecer pessoas e ser afetuoso, solidário e empático, ou seja, ser capaz de compreender, sentir e avaliar uma situação pela perspectiva e repertório do outro, colocando-se no lugar dessa pessoa. Temos também a articulação com as competências gerais da BNCC. São elas: conhecimento, comunicação, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e, por último, responsabilidade e cidadania. Tendo como base a macrocompetência amabilidade, as competências socioemocionais e as articulações com as competências gerais da BNCC, escolhemos a seguinte habilidade essencial. Ela se refere ao 3º bimestre. Reconhecer práticas sexuais que envolvem risco de gravidez, identificar diferentes métodos contraceptivos e avaliar sua eficácia e acessibilidade, tendo como objeto do conhecimento fisiologia da reprodução humana, métodos contraceptivos e as correlações com a fisiologia e vasectomia e laqueadura. Trazemos neste momento uma proposta simplificada de atividade que poderia ser aplicada junto aos alunos, em sala de aula ou até mesmo à distância. Ela foi dividida em 3 etapas. Então, iniciaremos com questões problematizadoras, como: todas as práticas sexuais podem resultar em gravidez? Como podemos prevenir uma gravidez? Esse momento é muito importante, pois os alunos irão colocar a opinião deles sobre o tema, trazer os conhecimentos que eles já possuem, e o professor ele vai conduzir essa conversa com os alunos. Na segunda etapa, nós temos o desenvolvimento, que seria a retomada dos conceitos abordados na primeira etapa, focando nos conceitos não aprendidos. Em seguida, o professor pediria aos alunos que se reunissem em grupos para que ele distribuísse um tema para cada grupo, onde esse grupo iria realizar um debate sobre o tema e também buscaria por conhecimentos através de pesquisas em outros materiais. Esses temas eles estão relacionados à gravidez na adolescência e métodos contraceptivos. E, por fim, a finalização. Sempre é importante falarmos da autoavaliação, pois faz com que o aluno reflita sobre o processo de aprendizagem dele. Além disso, nós pediríamos a produção de materiais como cartilhas, folders, vídeos e apresentações de slides. É importante relacionarmos ao longo dessa atividade
as seguintes competências socioemocionais, que foram destacadas anteriormente. Então, nós temos a empatia, né, a questão do aluno conseguir se colocar no lugar do outro, né, de forma a compreendê-lo e preocupando com a necessidade, com o sentimento do colega. Temos o respeito, que consiste em tratar as pessoas com bondade, consideração, lealdade, tolerância e justiça. O tema, né, da gravidez na adolescência é um tema muito polêmico e esse momento onde o aluno ele desenvolve a empatia pelo colega dele, o respeito e também a confiança, ela consiste em ter expectativas positivas sobre as pessoas e acreditar que elas têm boas intenções em suas ações. Para a segunda série do ensino médio, iremos trabalhar a macrocompetência abertura ao novo, tendo destaque as competências socioemocionais, curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. São definidas como a capacidade de uma pessoa ser flexível, apreciativa diante de situações desafiadoras, incertas e complexas. Tem relação com a disposição para novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. A articulação com as competências gerais da ABNCC são conhecimento, comunicação, repertório cultural, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação e, por último, responsabilidade e cidadania. Escolhemos trabalhar a seguinte habilidade, referente também ao terceiro bimestre. Reconhecer o DNA como um polímero formado por unidades básicas, os nucleotídeos, repetidas ao longo da molécula e identificar o significado da repetição e do emparelhamento específico de unidades para o papel desempenhado pela molécula do DNA. Como proposta de atividade para a segunda série do ensino médio, nós iríamos iniciar também com as questões problematizadoras. O que você entende por DNA? Por que o DNA é conhecido como a receita da vida? Além disso, iríamos propor a leitura do texto apresentado no caderno do aluno, DNA, onde pode ser encontrado? A segunda etapa iria se basear na retomada desses conceitos abordados na primeira etapa, focando nos conceitos não aprendidos. Em seguida, iríamos realizar uma aula dialogada, com base em textos científicos, e também iríamos propor a realização de pesquisas e leitura, tendo como foco a construção de um modelo de DNA. Para a finalização, novamente apresentamos a autoavaliação realizada pelo aluno. Também iríamos propor a realização de uma produção textual relacionada ao conteúdo, com a socialização dos modelos de DNA construídos. Estabelecendo uma relação com as competências socioemocionais, trazemos a curiosidade para aprender e a imaginação criativa, onde o aluno ele gosta da investigação, da pesquisa, ele estabelece um pensamento crítico sobre o conteúdo, busca a resolução de problemas e também ele se desafia a descobrir novos conhecimentos e estabelecer novas relações. Para a terceira série do ensino médio, trazemos a macrocompetência engajamento com os outros, tendo relação com as competências socioemocionais, iniciativa social, assertividade e entusiasmo, que se referem à motivação e à abertura para interações sociais. A articulação com as competências gerais da BNCC são repertório cultural, comunicação e cultura digital. A habilidade essencial escolhida, referente ao terceiro bimestre, foi interpretar concepções religiosas científicas para a origem da vida e dos seres vivos, estabelecer a relação entre as condições da Terra primitiva e a origem dos primeiros seres vivos, tendo como objeto do conhecimento origem da vida, concepções mítico-religiosas, teorias científicas, experimentos e vida primitiva. A proposta de atividade ela inicia-se com questões problematizadoras, fazendo com que os alunos reflitam sobre a origem do universo, a origem da vida, se eles têm alguma crença ou se eles acreditam em um mito ou alguma teoria científica. E o professor ele vai conduzir esse diálogo com os alunos para que, durante o desenvolvimento, ele retome esses conhecimentos abordados e também foque nos conhecimentos não aprendidos. Em seguida, ele vai realizar uma aula dialogada sobre o tema, pedindo aos alunos pesquisas para a socialização do conteúdo. Essa pesquisa ela pode ser construída através de tabelas comparativas, finalizando com a autoavaliação e a realização de um debate para fechamento do conteúdo com a socialização
Estabelecendo uma relação com as competências socioemocionais, trazemos a iniciativa social, que é a capacidade de se relacionar, apreciar e se sentir confortável com o contato social. Temos a assertividade, que é expressar e defender as próprias ideias, opiniões, necessidades e sentimentos, sendo capaz de se comunicar de forma clara e às vezes até exercendo uma função de liderança. E temos o entusiasmo, que é envolver-se ativamente com a vida e com outras pessoas de forma positiva. O professor ele vai desenvolver vários tipos de habilidade e competências. E com a realização do debate, os alunos eles precisam se expor, colocarem suas opiniões, respeitarem o colega, respeitar uma opinião diversa da dele, argumentar sobre sobre a ideia que estão defendendo e muitas vezes até exercer uma função de liderança. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos numa próxima formação. Olá, professores. Aqui é a professora Ana Roberta. Eu estou com um PCNP de Física e nós vamos trabalhar em cima deste componente curricular. Os temas abordados serão as macrocompetências, as competências da BNCC, as socioemocionais e as habilidades essenciais referente à física no quarto bimestre. Esses temas já foram introduzidos pelo professor Wagner, nós só vamos dar sequência no componente curricular de Física e apresentar algumas propostas de atividades que estão no caderno do professor do quarto bimestre. Para a primeira série do ensino médio de Física, a macrocompetência que se encaixa é a abertura ao novo, que é dos componentes socioemocionais, curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Ela tem influência sobre o nosso interesse por novidades, sobre a nossa vontade de criar e construir coisas de forma original e sobre nossa curiosidade de aprender. E tem relação com as competências gerais da BNCC, com conhecimento, pensamento científico, cultura digital e responsabilidade e cidadania. A habilidade essencial do quarto bimestre contempla as competências socioemocionais. A gente escolheu uma, que é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e responder problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Essa habilidade não é somente uma habilidade da disciplina de Física. Nós podemos encaixar essa habilidade em outros componentes curriculares, como a língua portuguesa. E também fazer essa mesma habilidade está lá no caderno do Aprender Sempre, que é o projeto de recuperação e aprofundamento. Nós conseguimos fazer uma interdisciplinaridade e a proposta de atividade que está lá no caderno do professor sobre essa habilidade escolhida, ela consiste na apresentação de um filme que deve ser escolhido com muito cuidado e criticidade, onde o intuito é a percepção da utilização das habilidades dos alunos sobre a física mecânica, que é o conteúdo da primeira série do ensino médio. Debater os momentos importantes do filme com os alunos, pois senão vai ficar uma coisa muito solta, e os alunos não vão ter um norte a seguir, evitando reproduzir o filme na íntegra, sem realizar essas intervenções. Há também as sugestões de filmes e o roteiro de atividades. Esse roteiro de atividades é muito interessante, porque o aluno consegue fazer uma leitura do filme e depois responder o roteiro de atividades referente ao mesmo. Agora nós iremos falar sobre a segunda série do ensino médio, na disciplina de Física, continuando no mesmo componente curricular. A macrocompetência que se encaixa na segunda série do ensino médio também é a abertura ao novo, curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Essas competências têm relação com as da BNCC, que são conhecimento, pensamento científico, cultura digital e responsabilidade e cidadania.
no mesmo perfil da primeira série do ensino médio. A habilidade essencial escolhida para o quarto bimestre foi reconhecer a evolução dos meios de comunicação e informação, assim como seus impactos sociais, econômicos e culturais, e acompanhar e debater criticamente notícias e artigos sobre os aspectos socioeconômicos, científicos e tecnológicos. Essa habilidade se encaixa na seguinte proposta de atividade, lá do caderno do professor também. Provavelmente, a maioria dos alunos da sala tem um aparelho celular ou smartphones. Mas será que todos sabem como eles foram criados e aperfeiçoados ao longo de décadas? Então, essa atividade, ela vai puxar, está presente no cotidiano do aluno e vai puxar a história, né? Como foram criados ao longo das décadas, vamos puxar lá do começo. O que a física contribuiu para isso? Aí entra a física em si. Qual foi a contribuição da física para esse movimento? Esse avanço tecnológico, destacando que esse avanço não terminou. Então, ele tem que estar ciente de como era, como está, né? E que esse avanço vai continuar. Então, fazer essa linha do tempo com o aluno, a leitura dessa linha do tempo. Então, lembrando novamente onde está a leitura aí, que é uma das habilidades essenciais, né? A leitura e a escrita dos nossos alunos, que contempla muito lá no caderno do Aprender Sempre, que é o caderno de recuperação e aprofundamento, né? Então, sugestão abordar sobre como foi iniciada essa tecnologia, tratando sobre os primeiros meios de comunicação, sua evolução e atentar que essa evolução continua. É fundamental a orientação ao aluno sobre quais são os efeitos positivos e negativos, para ajudá-los a fazer suas opções, levando em conta os prós e os contras da sua decisão. Então, fazer uma linha do tempo aí com o aluno, né, sobre toda essa tecnologia e fazer ele pensar também, né, sobre os efeitos positivos e negativos. Uma atividade bem interessante que vai aí tempo, né, e bastante debate, bastante conversa com os nossos alunos. Para a terceira série do ensino médio, novamente aí a macrocompetência abertura ao novo, né? Então, vocês puderam perceber na primeira, na segunda e na terceira série, a abertura ao novo, a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico, né? E ela tem relação com as competências gerais da BNCC, o pensamento científico, a cultura digital, a argumentação e a responsabilidade e cidadania. Aonde está essa habilidade essencial lá no caderno do professor? Reconhecer termos científicos presentes no cotidiano. Olha aí novamente o cotidiano do aluno, a importância da bagagem do aluno na sala de aula, agora remotamente, o que o aluno traz, né? E essa habilidade também não está presente só na física, né? Eu posso fazer uma interdisciplinariedade aí nas demais disciplinas, como a língua portuguesa, localizar informações explícitas de um texto. Lá no caderno do professor, também do quarto bimestre, tem a seguinte atividade aí para ser contemplada. Leitura do texto que descreve sobre analógico e digital, a leitura e a interpretação de texto, a habilidade mais contemplada no caderno do Aprender Sempre de recuperação e aprofundamento. Sugestão abordar sobre quais as vantagens e desvantagens dessa tecnologia, também sobre os tipos de sinais e, por fim, e não menos importante, a codificação. Então, fazer também o aluno pesquisar, o aluno correr atrás, né, e apresentar um produto final para o professor. Para concluirmos a nossa linha, né, de raciocínio aí,
Porque a abertura ao novo, né? A macrocompetência, a abertura ao novo está na primeira, na segunda e na terceira série do ensino médio, no quarto bimestre de física. Porque ela diz respeito à capacidade de uma pessoa ser flexível, apreciativa, diante de situações desafiadoras, incertas e complexas. Tem relação com a disposição para as novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. O que as evidências dizem? Estudos relacionam o desenvolvimento das competências socioemocionais, curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico com menor número de faltas nas escolas, avanço na escolaridade, aceleração de desenvolvimento de habilidades cognitivas, aumento de notas escolares e aumento do desempenho acadêmico nos componentes curriculares de língua portuguesa, história, geografia, física e biologia. O desenvolvimento dessas competências socioemocionais também está relacionado à realização de metas na futura vida profissional dos estudantes. Muito obrigada, estou à disposição, qualquer dúvida de vocês. Agradecemos a sua participação. Não esqueça de responder ao estacionamento de dúvidas. E até a próxima!